Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Juridicast. Eu me chamo Raikeiso e hoje estamos aqui com os entrevistados do dia, recém-passados, como que fala? Aprovados na OAB aqui. Nosso amigo vai se apresentar aí. Fala galera, me chamo Alexandre, sou membro do Juridicast. Estamos aqui com os aprovados, né, da OAB. Parabéns, Rian, Larissa. E passo a palavra aí pro ele. Bom dia. Por que a gente não fala bom dia, né? Que tem, porque não sabe se... Olá, meu nome é William, eu sou parte do Juridicast e hoje iremos entrevistar os nossos aprovados da OAB. Nossos amigos, né? Nossos queridos. Passo a palavra para vocês, se apresentem aí. Oi, me chamo Rian Muniz, né? Sou mais um membro do Juridicast e eu fui aprovado na OAB 30. Mano, é tanta. 39. É, pronto. Na A última foi a 37, 39. na 39. É, na 39. A última foi a última. Isso aí mesmo. A última foi a última. Meu nome é Larissa, eu também fui aprovada no 29º exame de ordem. Vou aqui, né, contar um pouquinho dessa experiência traumática. De humilhação. Eu quero saber, assim, como começou a trajetória de vocês, assim, o que vocês falaram, assim, desde o primeiro período, quando chegar nesse tal período, eu já vou começar a estudar para fazer o exame da ordem, ou foi mais, assim, meio da faculdade, você fala, não, tem que fazer nesse tal período? No meu caso, na verdade, assim, desde o primeiro período, a OAB sempre foi um bicho de sete cabeças, acho que para todo mundo que faz direito, né? Porque a gente não é só se formar, ainda tem TCC, ainda tem a OAB. E aí eu ficava com esse receio desde o primeiro período, mas eu meio que me desliguei um pouco, porque eu sabia que ainda faltava muito e ainda ia ter tempo para me preparar. Só que quando chegou no 7º período, aí eu tracei todo um plano, né? Eu pensei assim, quando eu tiver no nono período, porque até então a gente não, quem estava no 8º não poderia fazer, né? Quando chegar no nono período, 6 meses antes, se eu estiver fazendo estágio, eu vou sair, vou focar só na OAB e vou estudar. Só que aí, quando eu cheguei no nono, né? Antes de chegar no nono, na verdade, aconteceram várias coisas que fizeram eu mudar o rumo do que eu tinha planejado. Aí, acho que o Rian pode falar o começo e depois eu conto como foi. Tipo, com relação à OAB, quando eu comecei. Não foi no primeiro período, de certeza que no primeiro período eu sempre imaginava eu trancando a faculdade fazendo engenharia. Tipo, por exemplo, meu sonho sempre foi fazer engenharia. E na verdade só foi mesmo, porque acho que acabou ficando no passado. Aí eu fiz o primeiro período, né? Aí a gente fez 2 semanas que foi presencial, né? Aí entrou a pandemia. Aí, na época era só 2 semanas, né? Aí 2 semanas, aí eu lembro que eu só fiquei em casa, ficava estudando física e matemática, porque até então os meus planos eram fazer engenharia e dar aula de matemática e física, né? Pra ir ganhando dinheiro e tudo, né? Só que aí veio a pandemia, e eu não consegui. Eu tentei dar de algum jeito aula online, né? Mas na época eu ainda não era tão ligado com tecnologia quanto era hoje, né? E não tinha como dar presencial, né? E fora que já era ruim, que além já é ruim agora, já acho meio estranho, nem formado da de processo penal, de direito penal, imagina nem fazendo nenhuma faculdade de exatas, entendeu? Tipo, falar é fácil que sabe, mas na prática sempre o currículo vai pesar mais. Certo. Aí eu deixei esse meio de lado, né? Aí eu lembro que em 2020, quando eu já sabia que não ia voltar tão cedo as aulas presenciais, né? E era aula online, que a gente só colava nas provas e era Aí eu aproveitei, eu tirei Mano, no fim de 2020 eu não fiz nada mesmo. Acho que eu sei um dia foi muito. Aí veio 2021, aí eu voltei a ir estudando, né? Só que ainda era online as aulas, aí eu lembro que a gente voltou no 4º período presencial, né? Aí eu sempre achei assim as aulas. Tipo, todo mundo fala isso, as aulas da faculdade são meio, até hoje eu acho isso, são meio lentas, putz grilo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu já sou meio precoce, né? Aí o que eu vou fazer? Aí eu fui atrás de um cursinho pra mim ir estudando, né? Porque quando eu tava no ensino médio, era assim, eu fazia o ensino médio e estudava no vestibular, né? Cursinho vestibular. Aí eu vou atrás de um pra OAB. Aí tinha uma porrada online, o Gran Curso, o CEISC, o Estratégia, não sei, esqueci tinha o Estratégia, eu falei, não, vamos pegar um presencial. Aí no 4º período eu comecei lá no Alfiero. Aí, desde aí eu fui estudando, aí eu acabei sendo aprovado, né? Você está estudando desde o 4º período. Aí só que eu não... Além da faculdade.
era sempre isso. Aí eu não falava pra ninguém, né? Aham. Aí, não falava pra ninguém até que comecei na AB34, né? Aí eu fiz a primeira faixa da 34, a segunda faixa da 34, a primeira faixa da 35 lá na feira, né? Aí a segunda fase da 35 eu estava de férias. Aí eu falei, pô, vou me dedicar mais na segunda fase, que é se pegar, se eu aprender as peças direitinho eu consigo. Tu sempre soube que ia fazer penal? Então, desde o É, primeiro período, então, não. assim, desde que tu começou a entender do direito, tu Aí quis eu fazer penal. já ia pro penal já. Aí eu tava entre penal e empresarial, mas aí. Caramba, hein? Empresarial é o Bem mais longe igual. do outro. quase igual, né? Definição é ruim. Aí nessa da OP35, lá na feira tem um estacionamento, né? Aí eu lembro que eu estacionei o carro, né? Aí eu tava subindo e tinha um homem na minha frente, né? Andando, nossa, esse homem não é familiar, né? Quando eu vejo, é o professor Emanuel, que dava aula pra gente, né? Eu lembro como se fosse ontem, né? Aí eu falei pra ele, professor, e aí, tudo bom, né? Eu falando com ele e tal, né? Aí só que ele não sabia que período eu tava, porque até então era estranho, eu tava no 5º período e tava lá estudando a segunda Mas fase. é isso que eu fiquei pensando agora. É estranho. Eu falei, professor, você não fala pra ninguém não que eu tô estudando aqui, né? É a mesma coisa que fala, conta. Você Conta não- pra todo mundo lá. Aí ele contou pra Larissa, né? Que tu estagiava com ele, Sim, né? mas até então, quando ele falou, ele não tinha mencionado o nome do menino. Ele falou, tem um menino lá da tua sala. Aquela fofoca, assim, que ele assistiu. Tinha um menino da tua sala que ele usava um cabelo assim. Tá? Só que eu não tava conseguindo identificar, porque como a gente tinha acabado de voltar do presencial, eu não tinha muito a imagem de todo conhecia. mundo. Aí eu fiquei, quem será? Quem será? Aí conversando com o pessoal, né? Aí o pessoal, será que é o Rian? Aí foi quando eu fui associar o que ele tava falando com a imagem que ele descreveu do Rian. Até hoje. Aí foi isso, eu sempre fui estudando lá, entre aspas, eu me senti o Batman. Eu me senti o Ninja, falei, vou estudar aqui na feira, ninguém sabe de nada. Só que eu já desconfiava, tipo, porque quando eu falei pro Emanuel, eu não sabia que a Larissa estagiava com ele, né? Aí eu falei, não vai falar pra quem, né? Se ele não conhece ninguém, né? Aí quando a gente voltou, aí eu descobri que ele me chamou pra estagiar, né? Aí eu falei, acho que foi com o João. Aí o João falou que a Larissa estagiava com ele. Aí eu mandei mensagem pra ela, tipo, se valia a pena e tudo mais, né? Só que tipo, ele não dava o contrato pra comprovar lá embaixo, né? Aí, Eu, mas... Tratina não Não, pra ti não. Nossa! tu corta essa porta. Tá indo pro outro ou outro? Aí resumindo, não vou estagiar não, Tu tá? não queria a pochetinha dele, não? Mas por que tu não queria que ninguém soubesse que tu tava estudando É lá? porque eu já vi as críticas do pessoal que tava fazendo OAB, ou seja, o pessoal que não tava fazendo aí que ia criticar mesmo, entendeu? E também, nessa época, eu sempre mentia, eu sempre trabalhava em silêncio, entendeu? Tanto que foi quando eu descobri que todo mundo já sabia que eu estudava lá na feira, que eu comecei meu estudo de grande, entendeu? Eu falei, todo mundo já sabe mesmo, vou mostrar mais pra todo mundo mesmo. Aí foi nessa, eu fiquei estudando lá. Mas assim, essa parte de esconder o que tu queria era mais assim, pra tirar o olho gordo ou... Pelos dois. Aí mesmo se eu fracassasse, ninguém ia ficar sabendo. Só que aí, quando foi na 38, aí eu fiz a primeira fase. Sem ninguém saber, igual como a Larissa fez. Tipo, ninguém sabia. A primeira... Só tem ninja aqui, né? Aí a primeira vez que eu fiz, só que a primeira vez que eu fiz, eu tava tipo super de boa. Eu falei, ninguém vai saber que eu tô lá, né? Ninguém vai me ver, de boa, né? Aí eu fiz, eu passei, né? Aí só que a segunda fase era no dia do meu aniversário. E eu sabia que se eu fizesse não ia valer, né? Eu falei, vamos nada, mano, no dia do meu aniversário. Aí eu falei, vou deixar Tu passar. passou, Né? mas tu não quis fazer a segunda fase. Papai tá aqui. Aí eu falei, eu vou fazer a próxima, né? Vai estar de boa. Só que quando saiu o edital da próxima, já falava que podia fazer no 8º período. E eu não posso falar que o negócio fechou, né? Mas eu gelei nesse dia quando saiu no edital, porque foi uma menina lá na feira que falou. Aí na hora veio o juridicast e que eu ia viajar com a Rebeca já pensando em pedir ela em casamento. Aí eu, putz, aí eu, Série de acontecimentos. O cara é bravo. aí ferrou, né? Aí eu, putz, o que eu vou fazer na minha vida, entendeu? Eu já tava assim, e era tipo assim, mesmo eu passando uma vez, estando preparado, né? Aí eu ficava, pô, será que eu vou passar de novo? Não sei. Aí eu costumo falar que tudo aconteceu na minha OAB. Ó, tipo, teve o juridicast, né? Aí a gente nunca tinha palestra aqui na faculdade, né? Aí o Fabrício encheu a gente de palestra pra fazer. Foi o Anielo vir aqui, aí a Bianca ia dar o ponto e a Bianca... Caramba, mas isso foi... já Sim, é aí, presencial, sim, né? Já tinha edital.
E ver o jogo do Flamengo. Ah, tá falando muito, né? Ah, ainda tô falando, aconteceu um monte de coisa. Aí foi isso, eu passei e deu certo. Então tu não queria que ninguém soubesse pra não ter um peso assim em cima de tudo, né? Porque era. Assim, eu entendo que eu sei bastante coisa assim de penal. Aí. Só que eu sempre senti assim, é igual jogador de futebol. E, então, Larissa, tô me preparando pra OAB, né? Fazer a 40 agora. E quando chega principalmente à noite, assim, vem aquele peso na minha consciência. Será que eu vou passar mesmo essa prova? Eu acho que todo mundo Será tem que essa. eu vou conseguir passar porque eu vejo as pessoas falando? Aí eu fiz a OAB 37. Fiz a 38 porque eu não consegui, fiz a 39, isso traz uma negatividade, entendeu? Aí quando chega à noite eu fico, será que eu vou fazer? Aquela música de quando chega. Aí eu tenho assim uma dica pra melhorar isso, pra não pensar muito nisso. Amigo, eu fiquei assim também. Eu acho que vai todo Minha mundo, dica, né? né? Eu fiquei assim também, eu me questionava, porque a gente sempre tem insegurança. Por mais que a gente estude, a gente vai ter sempre uma insegurança, porque também a autoconfiança ela é perigosa. Quando a gente acha que a gente sabe demais, a gente vai lá e se estabaca. Então, eu também tinha isso, mas assim, só mentalizar. Eu acredito muito em Deus, né? Sou cristã. E aí eu orava muito, eu falava assim, meu Deus, se for da tua vontade pra passar, eu vou passar. Porque a minha parte eu tô fazendo, tô estudando. E eu me matava de estudar. Então, se for da tua vontade, que eu entregue nas tuas mãos, né? Tô fazendo a minha parte, aí agora é contigo. 50-50. E aí isso me deixava mais tranquila. Mas sempre a gente vai ficar assim inseguro, porque não tem como a gente achar que sabe tudo, que a gente não sabe tudo. E essa autoconfiança é perigosa também, então é bom ter ali um medinho da prova pra se dedicar mais e ir lá. Vocês assim, receberam alguma pressão de alguém ou só vocês mesmos estavam se autopressionando? No meu caso, eu também fiz na calada, né? A primeira fase nem os meus pais sabiam que eu ia fazer, eu não contei pra eles. Ela foi pior que eu, Mas é porque no meu caso, assim, da minha trajetória até a inscrição, eu tinha o planejamento dos 6 meses, né? Só que aí chegou em junho do ano passado, eu falei, cara, tem muito tempo ainda, a OAB vai ser em 2024, a gente estava em 2023. Já sei em março agora, né? Vai demorar muito, então acho que eu não vou focar, eu vou deixar pra final do ano, porque eu ia fazer o alfeiro, eu já tava juntando dinheiro pra fazer. Aí, só que aí passou o tempo, né, veio o negócio de pré-projeto, eu foquei nisso, e aí quando foi em outubro, eu pedi pra sair do escritório. Olha como Deus fez na minha vida, né? Eu ia fazer a OAB 40, eu não ia fazer a OAB 39. Só que eu falei assim, não, eu vou sair logo agora em outubro e começar a organizar os meus estudos, porque o curso do alfeiro pra 40 ia começar em novembro. Aí eu falei, não, vou sair logo em outubro do escritório e começar a me organizar em casa, estudar em casa, e quando abrir as inscrições do alfeiro eu já me inscrevo. Aí eu fiquei em casa, pedi pra sair, né? Saí acho que dia 10 de outubro. Só que eu não falei que eu ia sair pra estudar, eu falei, não, vou sair pra focar na faculdade. Aí eu saí do escritório e passou assim, tipo, 3 dias, veio eu mexendo no meu Instagram, tem aquela vício de uma estudante, não sei se vocês conhecem. Aí ela postou lá Até um postinho, né? Rosa, quem tá no 8º agora já pode fazer a OAB. Aí eu fui olhar, né? Quando eu vi que podia fazer, aí tipo, já faltava assim pouco pra acabar as inscrições, porque eu vi bem no final. Aí eu me inscrevi assim logo, só que eu fiquei insegura. Eu falei assim, cara, será que eu faço mesmo? Porque se eu não passar, porque eu não ia estudar, eu não tava preparada, né? Se eu não passar e reprovar, eu vou ficar insegura, e na 40 eu já vou com aquele medo de, caramba, eu já reprovei na 39. Aí eu falei, será que eu faço? Aí os meus pais, faz. Aí meu namorado, faz. Aí eu falei, não vou fazer. Aí falei pros meus pais que eu não ia fazer, só que eu já tinha me inscrito. Aí só quem sabia era meu namorado. Aí como a minha intenção era fazer a 40 ainda, porque na minha cabeça eu não ia passar na 39. Aí eu falei, não, vou guardar esse dinheiro aqui, vou continuar juntando, ainda faltava um pouquinho pra conseguir dar a inscrição toda da alfeiro. E vou estudar em casa. Aí eu fui usar um método que meu namorado também não fez cursinho. Ele falou, faz o seguinte, vai no Google e pega os 5 assuntos que mais caem, anota e vai estudando pelo YouTube mesmo, né? Aí foi assim que eu fiz, peguei os assuntos que mais caíam e fiquei estudando. Aí também aconteceu várias coisas, porque eu fiquei doente. Foi na época que eu tive amidalite, não sei se vocês lembram que uma vez eu fiquei sem voz.
Aí fiquei muito doente, veio o negócio de jornada, eu lembrei mesmo. Aí veio, o que aconteceu? Outra Tem a palestra do coisa. Daniel. Mas lá em casa tava acontecendo algumas coisas. Não sei se que aconteceu várias coisas que eu não conseguia mais focar nos estudos, né? E quando tu não tem um cursinho, assim, tu estuda da tua cabeça, pra tu desviar é muito mais fácil. E aí eu estudei assim 2 semanas com afinco e nas outras eu já tava mais assim. Um dia eu estudava, outro dia não, aí veio os acontecimentos da formatura, foi isso. Teve aquela questão, né, que deu aquele problema e me abalou muito. E foi logo nessa época. Aí eu não consegui estudar, porque eu fiquei muito desestabilizada. Mas enfim, aí chegou no dia da prova, fiz a prova. Eu tava muito tranquila, eu não fiquei nervosa, assim, eu acho que em razão de ninguém saber, e eu fui igual uma ninja também, porque eu não queria que ninguém me visse. Mas eu ia te falar, deixa eu falar do vídeo. Tu me viu? Não, a Rebeca que te viu. Sério? Foi o mesmo erro E eu que fui super ninja. Porque assim, não era nem questão de inveja, era a questão da pressão, sabe? Eu não queria que as pessoas colocassem uma pressão em mim. Eu não queria a pressão dos meus pais também, porque assim, os meus pais, eles não me pressionam. Mas a gente sabe que todo pai tem uma expectativa em cima do filho, né? Eu não passei, eles me incentivaram a fazer faculdade pra chegar no final e não fazer o AB. Eu sabia que eles tinham essa expectativa em mim. E eu não queria esse peso. Aí eu não falei pra ninguém. E no dia da prova, eu fui assim, tipo, de máscara, com uma roupa toda feia. Eu fui sem maquiagem. Aí quando eu chego na sala, quem é que tava na sala? João. Fiz a prova na sala. Aí quando eu olhei o João sentado, Qual, João? o Vitor Barroso. Aí eu, caramba, todo meu espaço foi por água abaixo. Acho que não. Mas enfim. Outro assunto, isso aí. Descoberta, né? Mano, letra. já disse Eu acho que eu não deveria ter falado isso, gente. Corta não, continua. Pra gente, né? Mas aí, é porque agora que eu lembrei disso. Aí caramba, então já era meu disfarce, porque eu acho que vai chegar na faculdade e todo mundo vai saber, né? Aí eu fiquei, só que eu também tava... Sabia quando tu passou e porque a Bianca publicou lá no... Foi, mas aí ninguém sabia, nem meus pais. Aí quando saiu o resultado preliminar, né? Aí eu saí da prova e fui pra igreja com meu namorado. Aí eu não tinha levado a minha prova. Só que ele pegou a minha prova e anotou todas as minhas respostas. E aí quando eu estava no culto, aí eu falei pra ele assim, e aí saiu o resultado. Aí ele falou lá no bloco de notas que ele tinha anotado, eu nem sabia disso. Aí ele viu lá que eu tinha passado, aí ele, posso te dar uma notícia? Aí eu, não passei, né? Aí, tu passou. Aí eu na igreja, cara, me chorando. Eu acho que o pessoal sendo doido, tá com o Espírito Santo. Tá, né? Aí com a unção, aí eu chorando. Eu agradeci muito a Deus nesse dia, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Aí eu cheguei em casa, aí os meus pais na cama já, né, pra dormir, aí eu passei na prova. Aí eles, que prova? Aí eu, na OAB. Tu fez a OAB? Aí eu fiz, aí minha mãe, ai, que bom. Só que não foi aquela euforia, porque, né, como eu peguei eles de surpresa, aí não foi aquela reação, assim. Mas aí depois, começou os estudos pra segunda fase. Da segunda fase, eu acho, Foi pior. punk. É pior. Tá aí, tipo, até eu errei porque a primeira fase, falam que é uma peça e 4 questões, né? Eu particularmente eu discordo totalmente. O certo é uma peça e 8 questões. Porque cada questão, eu não sei se vê assim, mas pelo menos na penal cada questão é A e B. Ou seja, são... entendeu, né? Cada questão tem a A e a B. E não é a mesma coisa. É assim também pra isso. E não é tipo a mesma peça, eles botam o caso. A questão, eu gosto de falar que é como se fosse a peça, só que se tu sem botar na estrutura. Porque é a mesma coisa, tipo, eles te dão um caso, aí na A pede a preliminar e na B o mérito. É basicamente isso. Então é mais complicado estudar para uma segunda. E na segunda... E como foi para vocês estudarem para a segunda? Vocês estudaram junto com a primeira? Ou vocês estudaram assim, não, vou esperar eu passar na primeira e depois eu vou estudar? Aí é com ela que eu estudava direto. Não, no meu caso, eu foquei só na primeira. E como eu falei, eu não estudei bem pra primeira, né? Eu fui meio que... Sabendo que... pensando que não ia passar. Pensando que não ia passar. Só que a segunda fase Aí depois, assim, que eu passei na primeira, eu falei, cara, agora eu não posso mais bagunçar, né? Porque eu ainda tinha dias que eu estudava, outros dias que eu não estudava. Na primeira eu fui bem livre assim mesmo. Só que quando chegou na segunda, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Porque se eu passei, é porque tem um motivo, né? Então eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu foquei.
como eu tava muito insegura porque eu sempre soube que eu ia fazer em civil, e aí era engraçado, porque quando a gente se reunia, né, eu já tava escrita e todo mundo falava, tu vai fazer em que? Aí o pessoal vai fazer em penal, que é mais fácil, não sei o que, aí eu ficava assim, caramba, eu me inscrevi em civil, e eu calada, né, assim, caramba, será que eu fiz a escolha certa? Eu lembro que lá naquele dia que a gente foi lanchar, né? Foi. Civil, aí todo mundo. Civil? Foi, aí não, olha, outra história também que ninguém sabe. Outra história que ninguém sabe, no dia que vocês foram gravar lá em casa, eu já tinha contado pro Brian, né? Ninguém sabia, só meu namorado e o Brian sabiam porque no dia que eu falei que ia dar uma pausa do jurídica, só que eu não tinha falado o motivo, e era pra estudar pra segunda. Aí, acho que eu não lembro o que a gente tava conversando, só ele tinha chegado lá em casa. Aí eu falei, não, vou te contar o motivo de eu parar, né? Porque eu passei na primeira e vou fazer a segunda. Aí ele ficou todo, tipo, sem entender também. Que pessoa? Tu tinha falado que ia fazer 40, né? E tu não falou nada pra ninguém a 39, então ninguém. Sim, aí ele ficou também surpreso, mas só quem sabia também. Eu sabia que tinha feito a prova, só que aí só que tinha dois motivos, né? Primeiro era a Rebeca podia ter errado, né? Aí só que quando saiu o nome na lista, eu já sabia que o meu tava, né? Eu lembro muito que eu procurei primeiro foi o teu. Eu já sabia que o nome tava, né? Confiança. Não, porque na primeira fase tu já vai saber se teu nome tá lá ou não. Sim. Aí eu fui ver, pô, então era ela mesmo. Aí só que aí eu já tinha isso. Tu não falou nada Não, não também, falei né? nada porque era. Se ela queria assim, né? Também. Não, e era tipo assim, era que ela devia ter feito com o irmão do ela. Falava pode Ah, ver. mas não foi minha intenção, mas isso aí é Não, história mas pra só que eu não sabia que ele. Porque quem me falou foi a Raquel. Aí a Raquel falou que foi a Alissa que tinha falado. Aí eu só fui ligar o ponto. Como a Alissa apontou logo pra mim, então foi o Manoel que falou, se ele me virar aquele dia, né? Eu falei, porra, esse tempo todo me sentindo ninja. Só que não, né? Só que não. Não, e engraçado eu lá no grupo, né, parabenizando ele, aí ninguém sabia da Larissa. Eu tava na expectativa, cara, será que ela passou? Eu passei no Instagram, né, a Bianca do grupo, parabéns, aí a foto da Larissa, eu falei, a Larissa passou no segundo lugar. Vou lá falar. Cara, não, mas ninguém sabe, ninguém da minha Nem família ela sabia. Só quem sabia da minha família eram os meus pais. Ninguém, assim, avô, tio, ninguém sabia, meus primos, ninguém sabia, gente. Só quem sabia era meu namorado, o Brian, né, e os meus pais. E o João, porque ele tinha me visto lá, né? Bom, vai fazer a prova que você escolheu da pessoa que fazer. Não acredito. Aí, Engraçado que alguém da nossa sala, né? sim. A probabilidade. Aí pra estudar pra segunda foi muito difícil pra mim, assim. Foi fácil porque eu já tinha saído do estágio. Cara, Deus fez muito perfeito, porque olha aí, né? Eu já tinha saído do estágio, eu tava de boa pra estudar. E a gente tava de férias da faculdade. Então, eu conseguia acordar de manhã e estudar o dia todo. E era o que eu fazia. Eu estudava o dia todinho. Foi 2 meses, assim, acordando 6 horas da manhã. Aí, tipo, tomava café rapidinho e ia estudar. Aí, só parava, assim, tipo, 7 horas da noite. Teve dias que eu já cheguei a estudar 16 horas. Eu saí me tremendo, assim, ó. Minha pressão baixa. Cara, entrou alguma coisa no meu olho. Então, o Rian vai falar enquanto eu tento tirar. Da segunda fase é também um negócio que eu acho sempre pode até fazer o corte e botar lá, que eu acho que devia melhorar esse sistema de correção na segunda fase, que é muita gente Uma crítica. e uma crítica ferrada. Tipo, tem os que passaram na primeira fase, né? E os que. Fala logo aí. Vai. Tem os que passaram na primeira fase, passaram na segunda fase, né? E os que não passaram na segunda fase, né? Se tu for botar assim, 40% do pessoal que não passou, realmente passou. Como assim? Calma, realmente passou. Só que o que não aconteceu? A pessoa que não corrige a prova é um leigo. A pessoa que corrige. Que corrige a prova é um leigo. Porque na segunda fase eles vão ter que corrigir. Tipo, na minha peça eu tirei 4,50. Aí esses 50 décimos, meio ponto que eu perdi, foi justamente por causa disso. A tese era, o juiz decretou a decisão que decretou a perda do cargo do funcionário público, né? Aí eu coloquei bem assim, ó, a suspensão da decisão que decretou a perda do cargo. Quando veio no gabarito, era o afastamento. Tanto que quando veio, mesmo tendo tudo certo, eu já nem considerei essa pontuação. Eu já sabia que não ia bater, entendeu? Então, aí, e mesmo sabendo muito de penal, das 8 questões, eu acabei errando uma questão. E eu errei, era uma lei que eu nunca tinha lido essa lei, que era a lei do antiterrorismo. Difícil ler uma lei juvenal, né? Eu nunca tinha lido essa lei, mano. Não vai cair, não vai cair. Não, porque a gente pega a prova, né? Aí a prova
vem assim, de costas, né? Aí, Vai, dá certo. qualquer coisa tu corta, mas, mano, eu não sei, esse tipo de... Vai. Vai, continua. Divulga. Calma aí. Calma, é isso aí. Tá. De boa, corta isso aí. Corta isso daí. Aí vem uma contra-razões da apelação. A contra-razões eu acho ela muito fácil. Que é o promotor de sim, tu vai falar não. É isso aí. Aí eu, filho da mãe, eu estudei 6 OAB pra vir uma contra-razões de apelação. Não acredito nisso não, mano. Eu tava esperando a apelação, reza, né? Aí veio naquela palestra da jornada jurídica, né? Que eu tava estudando lá, eu acertei 4 questões da prova, né? Eu acertei 4 questões da prova na jornada jurídica, né? Eu lembro muito bem que eu tinha falado do RES lá, né? Eu falei, pô, será que eu vou acertar a segunda fase também, né? Aí eu lembro muito bem, antes de eu ir pra prova, eu já tinha separado o corte que eu ia apostar, né? Que eu achava que a prova ia ser um RES. RES é recurso sentido estrito, né? Aí eu falei, vai vir um RES de certeza, né? Aí quando eu peguei a prova, entreguei a prova de costa, né? Aí dava pra me ler a 4ª questão. Aí quando eu li a prova da 4ª questão, falava de homicídio culposo, que é um crime doloso contra a vida. Eu falei, não vai vir um RES na prova, vai ser na peça, vai ser apelação. Mas tipo assim, quando eu li a 4ª questão, eu já tava lendo ela todo feliz da vida, que eu já sabia responder A e a B. E vem de novo a crítica. Lá, vem de novo a crítica pro gabarito da OAB. Lá tinha que ter pontuado que o crime de homicídio culposo não se admite a forma tentada, mas não pontuaram. Aí eu comecei de trás pra frente, né? Aí eu fiz a 4ª questão, fiz a 3ª, fiz a 2ª, aí eu li a primeira questão, aí terrorível. Pô, foi bom agora, eu nunca li. Aí a B eu sabia responder, né? Aí a B, que aí tinha que responder primeiro a A, né? Aí a A era... Aí eu já tinha conversado comigo mesmo, né? Mesmo que eu não saiba alguma questão, que eu achava que não ia acontecer, né? Eu falei, eu vou escrever, como disse o professor, eu vou meter até o talo. Aí eu fui, uma dica de prova, até pra primeira fase. Eu pego, eu dou uma pausa, eu vou andar no banheiro, vou andar no banheiro pra oxigenar o cérebro, né? Aí eu lembro muito bem, quando eu tava dando, veio a resposta na minha cabeça, eu falei, pô, é crime impossível. Não, era fato atípico, por isso, né? Aí eu voltei pra prova já escrevendo já, que era, ele tinha explodido um campo de futebol, acho. Aí eu coloquei que era fato atípico, porque não preenchia a elementar do verbo do tipo, né? Só que eu não tinha 100% de certeza. Aí eu fiz a B já sabendo, né? Aí eu fui pra peça. Aí eu acabei a prova e tal, né? A experiência no gabarito, aí a resposta era fato atípico, mas não era por não preencher elementar do tipo. Era fato atípico porque ele foi denunciado pelo parágrafo 1º e era o parágrafo 2º. Putz, grilo. Aí a mesma coisa da peça. A peça era o afastamento, eu coloquei a suspensão. Aí eu coloquei, mas não pontuaram. Fato atípico, mas não pontuaram. A sorte que eu não precisei de ponto, mas se não, tipo, o sistema de correção da OAB eu acho é complicado, mano. Tem muito o que melhorar. Tem IA agora, dá pra investir um pouquinho na correção. E isso acaba prejudicando muita gente, entendeu? Pode falar, né? Eu tenho uma perguntinha mais pra Larissa e pro Rian, porque eles fazem parte do Juridicast, são alunos e conseguiram passar na OAB. São 3 coisas, tipo assim, pra arrumar um tempo pra fazer os 3. Ainda mais o Rian que tá praticamente muito 100% ativo no Juridicast, faz palestra, faz outras coisas com a gente. Como arrumar um tempo? Porque, tipo assim, pra Larissa, eu topava com a Larissa na sala, a Larissa tava com a cara fechada dela. Tipo assim, antes da prova. Eu falei assim, meu Deus, antes da Larissa, antes de fazer, a gente não sabia, tipo assim, que ela ia fazer a prova. Mas eu olhava assim, a Larissa centrada, não falava com ninguém. Trocou de local. Sentava, estudava e ia embora. Eu sempre sentei ali, né? Aí, diferente de antes, que ela comunicava, ela conversava com a gente. Tipo assim, a pessoa estranha. Você nem bom dia, não é nada. Falou isso quando ela voltou que ela estudava à noite, né? Aí foi quando ela voltou. Eu me acertei com ela. Ela do nada lá na frente. E outra coisa que eu lembrei agora, que na época tinha bem a semana de prova, tá? E outra coisa também que interferiu. Aí, a gente teve que, eu pelo menos tive que parar de estudar pra primeira fase pra estudar pra prova. Então, continua, vai de novo, estudar de novo aí. Tem essa questão, tipo assim, porque tipo, eu consegui enxergar que ela estava estressada. Psicologicamente estava estressada. Ela que tava lá no corredor, né? Sim, não falando nada, só. Mas aí nesse aí não foi nem pela OAB, foi mais pela situação da formatura.
que foi quando eu fiquei muito desestabilizada. E isso mexeu com os meus estudos, porque a partir disso daí eu não conseguia mais estudar. Aí eu não estudei mais para a primeira fase. Por isso que eu falei que eu comecei 2 semanas focada e depois eu não estudava Aí mais. ficava intercalando só. Aí Quando tu quando eu me queria- sentia melhor, assim, aí eu ia, estudava, mas o cronograma que eu tinha feito eu tinha ido por água abaixo. Por isso que eu digo que teve minha vida. Frutoria, como foi assim? E tu começou a treinar também. Começou a treinar, ainda foi pra academia ainda. Viajou. Pois é, tipo, Viajou. quando eu fiz a primeira vez, aí eu vou pra me testar, né? Aí eu fiz 45 pontos. Aí, por isso que eu falo que tudo aconteceu na OAB e querendo não atrapalhou muito. Eu fiz 45 pontos, tipo, na pontuação. Aí anularam 2 questões e subiu pra 47. Aí, só que eu não sei se conta anulado ou não, né? Isso na primeira vez. Aí, quando eu fui fazer do Valinda, que teve a jornada e tudo, aí, tipo, tudo atrapalhava, mano. Tudo atrapalhava. Só que a viagem era pra segunda, que era a que mais me preocupava. Na primeira, não me achando mais, tinha 90% de certeza que eu ia passar. Tipo, é igual que eu falo, botar no peito. Já tinha passado. Já tinha passado, né? né? Aí a minha preocupação foi a segunda, porque eu tava focado pra tirar a droga do 10, né? Só que aí não deu. Aí ainda teve a viagem, né? E tipo, pô, mano, eu ia pedir eu amo muito a minha namorada. Na época eu amava. Não, ainda eu amo muito ela, pronto. Eu amo muito ela. Pô, tem que fazer um negócio bacana, né? Aí eu vou me virar nos 30. Aí a sorte era assim, que eu já sabia muita coisa, né? Tipo, lá na feira, basicamente, eu conseguia ensinar muita gente, entendeu? Então, não, eu vou falar que dava Eu tenho aula. tendo mais experiência. né? Por isso que eu tô falando que eu consigo dar essa aula que a gente vai fazer no dia. Eu consigo brincando. Aí eu falei, mano, eu vou estudar o máximo que der. Aí eu vou levar só um livro pra viagem. Aí eu lembro que eu falei com a minha professora, né? Eu gosto muito dela, é a Maria ou Geise. Acho que é Geise, não sei se é Geise ou é Geise. A Maria lá na feira, né? Aí eu falei, professora, e se eu levar só livro pra mim ler, né? A professora, acho que resolveria. Ela falou que não. Agora ferrou de ver. Ela falou que eu tinha que ficar praticando e tudo mais, né? Aí eu levei a minha mochila azul pra viagem, né? Aí eu fiquei estudando, né? Eu viajei por 12 dias, acho que eu estudei só 6. Tu não estudou muito depois que viajou. Ou menos, mano. Tipo, eu lembro que eu estudei no avião, né? Quando eu tava no pique dos estudos, mas quando eu voltei eu não tava estudando mais não. Aí quando eu voltei eu falei, já tava noivo mesmo, né? Eu falei, você está solteira até dia 21, não me procure. Aí eu voltei pra estudar. Aí lá na feira ele foca muito pela repetição, né? Aí eu pegava um caderno de prática e ia repetindo. Porque eu já sabia, quando eu pegasse a prova, que eu ia... que boa parte das questões eu ia saber. Só que eu quero esse negócio de pontuação do examinador, que tu coloca lá, mas eles não dão um ponto, né? Eu falei, eu vou focar mais nas palavras-chave. Mas não adiantou de nada que eu coloquei as palavras-chave pontuadas, né? Aí é complicado. Mas assim, tipo, querendo ou não, acho que o cara... Ela se dedicou, todo mundo tem que se dedicar, entendeu? Apesar de tudo, a gente continuou estudando. Claro que eu comecei um pouquinho mais cedo, né? Mas, Um pouquinho. mas mesmo assim, não tem que se dedicar, é isso. Claro que eu entendo assim dos meus pais terem condições. Na época eu não trabalhava, né? Vim trabalhar depois, mas acabou que as coisas deram certo. E Rian, e na primeira fase do gabarito ou penal, não foi? A primeira vez que eu fiz, Não, agora nessa que tu passa pra segunda. eu errei uma questão, mas a mesma questão que eu errei foi anulada. Então, Pois é. Aí eu Então considera que tu gabaritou Então, que dava- a parte penal. É. Então, pra quem quer gabaritar aí, aproxima aí, câmera, pra quem quer gabaritar aí, Foca nele, penal, foca nele, foca foca nele nele. agora, o que ele tem que fazer? Cara, tem que fazer questão. Só da OAB eu fiz mais de 2.000 questões. Então. E Tem que assim, ir. Tem que ir pra Pra você que quer gabaritar penal, é muito simples. Tem que assistir a minha aula e é o melhor. Quantos anos vai ser essa aula? Vai ser a prova é dia 24, vai ser dia 22 à noite, das 9 às 21 e dia 23 no sábado, de 9h30 a 12h30. Vão ser mais de 50 questões trabalhadas dentro de sala Vai de aula. ser o primeiro de 9 a 21, eu não entendi. Vai ser dia 22, vai ser de 6 da tarde até 9 da noite. Isso. Aí dia 23 vai ser de 9h30 até meio-dia e meia. Então, participa. Então você aí que quer passar e quer gabaritar em penal aí já sabe, né? Quem não for pra sua aula, Tá reprovado. Zerou. Zerou. Então é isso.
Mais alguma coisa a acrescentar aí? Considerações Uma finais. dica aí pro pessoal que vai fazer a 40. Uma rapidinha. A 40 rápido agora. Cara, dica é estudar. Não, sei. Não, assim, gente. uma assim que tu fala assim, pô, isso aqui me ajudou pra caramba, se não for. Não, lógico, Não, mas pode é, ó, ser. porque o que que Porque tem acontece? gente que fala assim, ler a letra de lei ajuda demais. alguns Fazer só autores. questões. Um livro. Pra mim foi a prática mesmo, assim, pegar as provas anteriores, eu resolvi quase todos os exames e aí praticar, não tem outra. A prática. Escrever, pega e imprime aquela folhinha da OAB de rascunho e faz as peças, mesmo como se estivesse lá, bota o cronômetro e faz. Não tem outro. Uma dica também é quando treinar ou errar uma questão. Na TFS, na minha OAB valendo, eu sempre começo por penal e processo penal, qualquer prova que eu faça. Aí de penal, se eu não me engano, é a 53. Aí a 53 eu marquei na 52. Aí como eu já sabia que tava certa, né? Eu marquei de novo a mesma na 53. Aí eu acertei a 52, que era processo civil, mas eu errei no gabarito, né? E eu acho que outra dica também para a primeira fase é não mudar as questões no gabarito. Tipo se assim, tu não marcou- pensar muito. Porque eu tenho muito isso. Se tu marcou aquela questão é porque teu subconsciente pegou de algum lugar e tá certo. Porque se tu for marcar pode ser fatal, pode ser a questão 40. Ser verdade. fatal. Então não muda. Se marcou, vai pra essa no gabarito e não fica pensando muito não. Tem que tomar cuidado com o administrativo, que E cuidar dessas, cuidar dessas Satanás. questões, como o Rian falou, sempre começar por ética e as outras que você tem mais domínio. Senão, se é penal, processo penal já vai logo e deixa constitucional por último. Direito financeiro, filosofia por último. E muito Você estudo. passa aqui que é pra gente fazer um corte assim. Pra tu passar no OAB é muito simples. Tu vai escolher. Tu não precisa estudar todas as matérias. Deixa que eu faça o corte acelera. Tu não vai precisar estudar todas as matérias. Eu estudei penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, ética, administrativo e constitucional. As outras matérias eu fui. E o processo civil, eu fui na misericórdia. E acertar minha alternativa, ver se estava certo ou não. E assim, também na minha aula eu vou dar dicas de chute em todas as matérias, coloco falando. E também, focar nas matérias que, não só nas matérias, mas nos assuntos que mais caem. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha primeira fase, eu estava mais do que preparado para acertar as questões de recurso de processo de trabalho. Então sempre tem esses assuntos que sempre mais caem. Por exemplo, administrativo. De certeza agora vai vir licitações. De certeza que eles vão bater em licitações. Penal e processo penal. Vai cair recurso e vai cair teoria do crime, explícita culpabilidade, licitude. Então sempre tem esses assuntos que mais caem. Constitucional, eles adoram controle de constitucionalidade. Então, nessas matérias sempre tem um assunto sempre vai ter o assunto que eles mais gostam. Então, priorizar esses assuntos também e arrochar nas questões. Que aí, de tanto tu fazer questão, tem questão que tu lê, tu já sabe a pegadinha, tu já sabe até o que vem nas alternativas e tudo mais. Então, façam questões. A prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. Tem que te ajudar E também. cuidar da cabecinha também. Não se pressiona. Conseguimos passar, Não se passou, pressiona, né? Não Uma passou. carteira, vou ficar doido misteriosamente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Novamente parabenizar a Larissa e o Rian dessa tão sonhada aprovação aí. A vermelhinha. A vermelhinha, tão sonhada vermelhinha. Agradecer o William que está acompanhando aqui a mesa. O Jason aqui também acompanhando a mesa. E aqui também o Brian acompanhando aqui, né? Tá escondido aparecendo aqui. E passando a voz agora para o Jason. Então é isso, estamos encerrando mais esse episódio do Judidcast. Siga nossas redes sociais aí, siga aí as redes sociais do Rian, da Larissa, do William, do Alex, Futuros do Gabi, doutores. Ricardo, futuros doutores aqui. E se inscrevam na aula do Rian aí, ó. Se inscrevam na aula do Rian. Tá chegando, Tá chegando. Você Não quer pode ficar- perder, não pode perder. Dicas de chute, não precisa nem receber o conteúdo. Como chutar mais certeiro. Então é isso, siga as redes sociais nossas aí. Em breve vai ter mais novidades pra vocês. Obrigado.